Oi, agora nós vamos falar sobre os tipos de chocolate. Então nós temos dois tipos de chocolate que você já deve ter ouvido falar, mas às vezes fica aquela dúvida, o que é o que? Então nós temos aí o chocolate nobre, que nós chamamos também de chocolate puro, de chocolate de verdade, e temos a cobertura fracionada, que é também chamada de chocolate fracionado, tá? Qual é a diferença desses dois? Basicamente, a diferença é a composição deles em relação à gordura e a quantidade da massa de cacau, né, da fruta, que tem nesse chocolate. Então, para ser um chocolate nobre, um chocolate puro, aqui no Brasil tem que ter no mínimo 25% da massa de cacau. E aí, como que você vai saber se tem essa quantidade, se é chocolate, se é cobertura? Você vai olhar na embalagem. Na embalagem vai estar escrito cobertura fracionada, se for o chocolate fracionado, né? E se for o chocolate puro, vai estar escrito chocolate, somente chocolate, porque ele é o chocolate. A outra diferença é a gordura. Então, no chocolate puro, a gordura que é utilizada é a manteiga de cacau. Vai ter alguns que você vai olhar lá nos ingredientes e vai ter um pouco de outra gordura, mas a gordura que vai ter mais vai ser a manteiga de cacau. Já no chocolate fracionado, geralmente eles utilizam a gordura da palma, né, um óleo vegetal, alguma outra gordura vegetal que não seja a manteiga de cacau, tá? Então essa é a diferença básica deles, a quantidade da massa de cacau e a gordura utilizada na produção. E o que é que isso vai interferir, né? Na qualidade, a gente vai ver que o chocolate puro, ele tem mais sabor, ele não vai ter aquele sabor de gordura no final, sabe quando a gente come aquele guarda-chuvinha que a gente comia lá quando a gente era criança, aquele saborzinho de gordura, de manteiga mesmo? Esse é o chocolate fracionado, ele tem naquele finalzinho, no final do sabor você sente aquela gordurinha. Já no chocolate puro não, você não sente essa gordura. E o chocolate puro ele também tem mais sabor de chocolate, né? Porque lá no fracionado ele vai ter bem menos massa de cacau. O chocolate puro, a questão da temperatura, o que vai acontecer? Ele vai derreter mais fácil, tá? Então, em regiões mais quentes, no Nordeste, no Norte, regiões mais quentes e mais úmidas, geralmente vai ser mais difícil você trabalhar com o chocolate, porque ele é mais sensível à temperatura. A manteiga de cacau faz isso. Já a cobertura fracionada ela é mais resistente à temperatura, um pouco mais resistente também à umidade, tá? Então, dependendo da sua região, pode ser que você se sinta mais confiante, mais confortável em trabalhar com a cobertura. É errado você usar a cobertura ou o chocolate? Você vai escolher, tá? Você vai saber o que é melhor aí para você e para o seu público, o que você prefere trabalhar e o que o seu público aceita. O que não pode é você dizer para o seu cliente que é chocolate quando é cobertura fracionada. Ele compra achando que é chocolate e aí ele vai ver que na verdade não é, ele percebe quando ele está comendo que aquilo não é chocolate puro. E como você vai trabalhar com o chocolate nobre? O chocolate nobre ele vai depender de temperagem. O que é a temperagem? Quando você vai derreter o chocolate, você pega lá a sua barra, você pica ela para ela poder derreter mais fácil. Você vai subir na temperatura, você vai derreter e ela tem que chegar numa temperatura aí entre os 45 e 50 graus. E depois você tem que descer essa temperatura, fazer uma espécie de choque térmico. Então você vai descer essa temperatura até ele chegar ali entre os 28, 29, depende do chocolate. O chocolate blend e ao leite ele vai variar dos 28 aos 29. O chocolate branco, o chocolate meio amargo é outra temperatura. Como você vai saber essa temperatura? Olhando na embalagem do chocolate que você comprou. É sempre assim que você vai ter a certeza e saber como que você vai trabalhar com ele, tá bom? Já a cobertura fracionada, chocolate fracionado, você não precisa fazer temperagem e isso ainda deixa ele ainda mais fácil de trabalhar com ele. Você vai derreter, quando ele chegar no ponto fluido, no ponto que você vê que tá bom para trabalhar, você já começa a trabalhar e você não tem que se preocupar em descer temperatura, em chegar em temperatura correta para trabalho. Ele é muito mais fácil de você trabalhar, tá?
que eu indico você fazer, trabalhar com cada um desses chocolates. Não é regra, você usa o que você quiser, claro. Mas geralmente a gente usa mais o chocolate nobre quando é um produto em que o sabor do chocolate é muito importante, vai ser muito marcante. Então, por exemplo, você tem aí um ovo de 500 gramas, né? Imagina só você comer 500 gramas de chocolate fracionado. Existem chocolates fracionados que são bons, né? Você até conseguiria, depende do seu gosto também, né? Mas você comer 500 gramas de chocolate fracionado, você vai ver que vai chegando no final, você já não vai aguentar mais, né? Então, quando o sabor do chocolate ele é marcante, ele é aí o sabor principal do seu produto, é preferível você trabalhar com chocolate nobre. Em contrapartida, se você vai fazer uma trufa, né, um banho em algum docinho, você vai poder usar o chocolate fracionado sem muito problema, porque aquele não é o sabor principal, né? Na trufa a gente está mais preocupada com o recheio, a casquinha é fina, então você pode usar o chocolate fracionado sem problema nenhum.